nosso segundo bloco, nós vamos conversar com o professor Ricardo Sichel. Ele que é professor doutor da Cândido Mendes e da Unirio, além de procurador do INPI. Olá, professor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Professor, o Brasil ele tem uma defasagem histórica em termos de propriedade industrial e intelectual em relação aos países desenvolvidos. Como é que o senhor vê essa situação? O problema é um problema de base. O Brasil não encara a propriedade intelectual como um elemento de fomento do desenvolvimento. Não tem uma cultura de propriedade intelectual. As universidades não ensinam propriedade intelectual. O profissional do direito sai da universidade e muitas vezes não sabe nem o que é propriedade intelectual. Então não é de se estranhar que uma universidade que não ensina a propriedade intelectual, uma indústria que não vê na propriedade intelectual um elemento para melhorar, otimizar os seus resultados, vá buscar na propriedade intelectual alguma solução. Então, é um problema de base, tem que se mudar a ideia do que é propriedade intelectual, ver nela uma ferramenta para o desenvolvimento econômico-social, que aí os resultados vão vir, e não ao contrário. Como é que o senhor vê em termos de virtudes do INPI? Quais são as maiores virtudes dele e quais seriam os pontos de estrangulamento que poderiam ser melhorados? O INPI é quase como um soldado lutando contra uma estrutura que torna a vida do INPI difícil. Ele, pela lei, deveria ter autonomia financeira. Não tem. Ele deveria ter pelo menos 1.000 servidores a mais. Não tem. A área de recursos internos tem no máximo 6 a 8 servidores para um backlog de 92 mil pedidos. Se não mudar esse quadro, o INPI vai ser sempre uma pessoa idealista que tem uma estrutura no papel muito boa, mas se depara com as mazelas do serviço público em geral. Então, ele não vai conseguir resolver os seus próprios problemas. E isso acaba significando um custo do Brasil a mais, porque o INPI luta contra N problemas que não deveriam estar na alçada do presidente do INPI. O presidente do INPI é um profundo conhecedor da matéria de propriedade intelectual, mas provavelmente ele despende mais tempo tendo que resolver problemas da área administrativa do que da área de propriedade intelectual. Então, essa conjugação de esforços para ter um INPI mais ágil, uma quantidade maior de servidores, uma agilidade maior nos exames, vai fazer com que haja um fomento maior para a propriedade intelectual. Agora, se a pessoa sabe que ao ingressar no INPI, a única coisa que ela tem certa é a data do protocolo, porque o resultado final é uma data futura e incerta, hoje se examinam patentes com 14 anos de idade. É fazer a pergunta, qual o celular que você usava há 14 anos atrás? Qual o computador que você usava, se usava um, há 14 anos atrás, e ver que se examina a tecnologia defasada. Obrigado, professor Ricardo.